Falo agora de saúde, porque mais uma morte foi registrada na Bahia por conta da dengue. É um assunto sério, a gente vem trazendo isso aqui diariamente, um alerta, convocando você, a população como um todo, a sua comunidade, a comunidade do seu bairro, para esse combate que é de todos nós. Obrigado, Wilton, já colocou aqui o selo. Unidos no combate à dengue. Essa é uma campanha da TV Aratu que eu quero que você de casa faça parte também. Por quê? Porque esse é um trabalho de todos nós, é algo que afeta a mim, a você, a sua família. Claro, o governo do estado, Prefeitura de Salvador, também dos outros municípios, tem o seu papel? Tem sim. Mas nós, enquanto sociedade, também temos que fazer o chamado dever de casa, que é o quê? Olhar o seu quintal, ver se está tudo limpinho, ver se não tem água parada, se tem algum tonel aberto, tudo isso a gente pode fazer diariamente para evitar a proliferação do Aedes aegypti e evitar, claro, o aumento de casos. Lorena tem informações para a gente sobre essa morte que foi confirmada, mais uma morte na Bahia por conta da dengue, que é algo que pode ser evitado, né, Lorena? Exatamente, Silvana. Já é a 9ª morte confirmada por causa da dengue aqui na Bahia. A vítima morava em Vitória da Conquista e esse é o 2º óbito registrado no município somente este ano. Os outros 7 óbitos foram registrados em Jacaraci, Piripá, Irecê, Feira de Santana, Barra do Choça e Ibiaçucê. Segundo a Diretoria de Vigilância Epidemiológica da CESAB, onde a gente está aqui nesse momento, 122 municípios baianos estão em estado de epidemia. E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com Sandra Oliveira, que é coordenadora de doenças de transmissão vetorial, que é o caso da dengue. E aí, para começar nossa conversa, Sandra, a gente quer saber assim, quais são os critérios para que o município ele entre em estado de epidemia, né? Esse número que a gente está vendo aumentar aí a cada momento, agora já são 122, é possível inclusive que esses números aumentem, mas quais são os critérios para que entre nesse estado? Bom dia. Bom dia. Bem, os critérios utilizados com base em análises estatísticas e epidemiológicas. Então, o primeiro passo é com base nos registros de casos que são realizados por qualquer município. Então, quando o município ele identifica suas unidades de saúde, algum caso que seja compatível com dengue, então existe uma notificação e que essa notificação ela deve ser inserida no sistema de notificação de agravos. Aí, com base nesses registros, nós fazemos uma avaliação epidemiológica, considerando semanas epidemiológicas que são avaliadas e avaliamos com isso, com base em ferramentas do diagrama de controle, que é uma ferramenta de análise estatística que nos possibilita, com base nos coeficientes de incidências e com base nesses registros que são inseridos nesse sistema, fazer uma análise com base nas últimas 4 semanas epidemiológicas e entender esse comportamento do município, se ele está acima dos casos esperados ou não. E com base nisso a gente traz, quando elaboramos um diagrama de controle, que é essa ferramenta que utilizamos para fazer as análises, a gente tem uns cálculos com desvio padrão e tal, e utilizamos os últimos 7 anos de registros, que aí com isso a gente faz toda essa análise e, consequentemente, avaliamos se o município ele se encontra em estado de epidemia, se encontra em estado de risco ou de alerta. Nesse caso, desses 122 municípios que já estão em estado de epidemia, existe uma atenção maior com relação às políticas públicas, o que é feito, inclusive, para reduzir a gravidade, como a gente tem visto, né? 9 mortes já confirmadas, o que é feito nesses municípios especificamente? Bem, no momento o governo do estado já aplicou mais de 19 milhões em ações para o combate à dengue, então com a presença também do apoio para mutirões de limpeza em municípios prioritários, com a presença de forças de segurança, exemplo de corpo de bombeiros, já fizemos a disponibilização de medicamentos, de outros insumos estratégicos, a exemplo de aquisições de insumos para disponibilizar os municípios em ações que são desenvolvidas pelos agentes de combate às endemias, em ações de campo. Então, o governo vem dando esse apoio técnico e também logístico, principalmente nesses municípios prioritários, e o momento agora é de justamente fortalecermos todas as ações necessárias e intensificar nas medidas de prevenção e controle e, associado a isso, identificar os casos de forma oportuna e precoce e que tenham uma assistência adequada para o manejo clínico.
No caso da prevenção, a gente sabe que a vacinação é um ponto muito importante, né? Ainda não está disponível para todo mundo, mas ela está disponível para o público-alvo, né, de 10, 11 anos, atualmente em 115 municípios que receberam doses da vacina. Quais são os critérios para que esses municípios recebam? Essa decisão também do governo do estado? Não, essa decisão foi do Ministério da Saúde, então o Ministério da Saúde ele fez uma avaliação com base em dados do agravo da doença e, com isso, também eles avaliaram que o perfil de internação dos últimos 5 anos era a faixa etária de 10 a 14 anos, então foi um público selecionado para esse momento e a seleção dos municípios foi com base em que escolheu um município de 100 mil ou mais habitantes de uma região de saúde e esse município ele puxava os demais municípios dessa sua região de saúde e associado a isso o número de casos de dengue registrados entre os anos de 2022 e 2023 e também a presença do sorotipo dengue 2. Com isso, o Ministério da Saúde contemplou os estados e a Bahia foi um deles e, com isso, 115 municípios, no momento, foram também contemplados com as doses de vacina e, nesse primeiro momento, 10 e 11 anos. Perfeito. É importante ressaltar, né, a importância de que quem tem um filho, né, um neto, um sobrinho nessa faixa etária, leve para vacinação. A gente sabe que é um público restrito, mas Silvana estava citando, antes da gente conversar, da importância da atuação de cada cidadão, de cada indivíduo nesse cenário. Então, antes da gente finalizar, eu queria te perguntar, Sandra, o que é que as pessoas podem fazer, tanto para prevenir e caso percebam os sintomas, identifiquem que é dengue, o que é que elas podem fazer para que não agrave, não piore essa situação e não aumente aí o número de óbitos? Bem, no momento, na verdade, né, acho que você já falou, o momento é de união de esforços para que nós venhamos a conter o número de casos e também o número de óbitos. Então, no momento, a gente orienta e solicita, né, que esses esforços sejam realizados e mantidos para que venhamos a ter justamente mais à frente a redução desse número de casos e para o momento de atenção que nós vivenciamos, não só o estado da Bahia, mas a nível nacional, é justamente intensificar nas medidas de prevenção e controle. Então, é cada um identificar no seu imóvel se existe algo que pode ser passível de criadouro para a presença do Aedes aegypti, né, se existem outros elementos ali que condicionem, né, esse aparecimento e essa permanência também do vetor. Porque a gente entende que, associado a isso, existem as condições climáticas no momento que são propícias, mas devemos também estarmos atentos a todos esses itens que venham a propiciar a servir como possíveis criadouros e aí termos a presença de possíveis focos. Perfeito, muito obrigada pelas informações. Silvana, é com você aí do estúdio.